Olá, olá. Boa tarde, Guaratinguetá. Boa tarde, planeta Terra. Tudo bem com vocês? Você sabe que toda vez eu faço isso na mesa aqui, eu me lembro daquela fotinha que a gente tirava no primeiro ano primário, no Flamínio Lessa, aqui em Guaratinguetá. Eu tenho uma fotinha assim com os bracinhos, todos os aluninhos tinham que colocar o bracinho assim, né? Aí eu cortei o cabelo agora, eu falei, nossa, tô parecida, cara. Eu tinha 7 anos de idade, né? Bem-vindos, meus amigos, aqui. Oi, Vitória, tá boa? Tudo bem? Obrigada por estarem aí junto conosco aqui no Sintonia. Sintonia, coisa de mineiro, sintonia. Uma parceria com o Ganiza, que todo mundo conhece, Choperia, Restaurante Ganiza aqui em Guará. É hora de almoço, é hora de Ganiza, não tem almoço melhor, né? É uma delícia mesmo. E as pizzas do Ganiza? Você sabe que outro dia eu perguntei para vocês, vou perguntar de novo. Você sabia que Ganiza faz sanduíche também? No cardápio do Ganiza tem lanches? E os hambúrgueres e as carnes dos lanches são feitas lá mesmo. Uma maravilha, menino. Um lanche desse tamanho assim. É o preço igual a todos eles. Maravilhoso. Pede, liga lá. 3133-6464. E olha, aproveita que está terminando Páscoa domingo. Está terminando a grande promoção da TF Pneus, 30% de desconto. Presentinho de Páscoa, o coelhinho traz para você 30% de desconto. Pneus da Goodyear na TF Pneus. Ainda pode pagar em 6 vezes. Gostou? 2 lojas em Guará, 1 loja em Lorena e 2 lojas em Pindamonhangaba. É a rede TF para vocês. Bom, hoje, quinta-feira santa para os católicos, né? Católicos apostólicos romanos, como eu disse outro dia, eu não sei, desculpa a ignorância, mas eu não sei se os católicos ortodoxos ou os pentecostais, evangélicos, comemoram, entre aspas, a Semana Santa, como nós comemoramos, o católico apostólico romano. Porque, bom, eu aprendi, né? Eu fui criada nessa religião e eu aprendi. É uma lembrança, né? É uma lembrança de tudo que aconteceu com Jesus Cristo nesta semana lá em Jerusalém. É assim, né? Todo aquele que vai contra o poder vigente e que de uma certa forma vai modificar o status quo daquela classe, é morto. Nós sabemos disso, né? Ou preso ou é morto. Um dos dois. Não foi diferente com Jesus Cristo, né, minha gente? Eles iam tirar os judeus do poder, os fariseus. E olha o que a gente tem de fariseu no mundo, não? Gente falsa. Não estou dizendo que judeu é falso. Eu estou dizendo que era chamado os fariseus de falso. Aqui em Guará nós temos um monte de fariseu, né? Que prega uma coisa e faz outra. Prega uma coisa e faz outra. É isso aí. Mas vamos ao que interessa. A nossa entrevista de hoje do Sintonia. Nós teremos um feriadão grande aqui, aliás, dessa vez para o Brasil inteiro. O feriado grande era para Guaratinguetá, o que segunda-feira, depois da Páscoa, sempre foi feriado, que é a festa de São Benedito e São Gonçalo, aqui em Guaratinguetá. É uma festa centenária, né? Domingo nós temos a Cavalaria de São Benedito e São Gonçalo, uma das maiores do Brasil, e ela tem 200 e tantos anos ou 300 e tantos anos, uma coisa assim, é muito antiga. É a mais antiga, isso eu tenho certeza. E na segunda-feira a grande procissão de São Benedito. Então já era feriado para nós aqui de Guará. Agora caiu dia 21 de abril, dia de Tiradentes, o feriado nacional. Então, ó, sexta, sábado, domingo e segunda, cuidado nas estradas, tá? Cuidado nas estradas. Se for para o litoral, para Ubatuba,
Leve um casaquinho, porque vai ventar e vai virar o tempo no domingo. E normalmente, outono, eu morei em Ubatuba e sei o que eu estou falando. Tá muito gostoso, o sol tá quentinho, mas de repente bate um vento frio, na sombra é frio. Leva um casaquinho para as crianças, não é não? Tá bom. Mas olha, vamos conversar hoje, deixa eu convidar. Vamos arrumar essa cadeira aqui. Vamos lá, se a Bruna aceita e se esse aqui funciona tudo direitinho. Bruna, tá me vendo? Tá me ouvindo? Aí. Bem-vinda, Bruna! Oi, Neuza, tudo bem? Como é que você Tudo, e tá? você, como Tudo vai? jóia. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Você Ah, também? maravilha. Legal, Sim, tô ouvindo também, Neuza. legal. Alegria estar aqui com você, viu? Prazer é meu em conhecê-la. É a primeira vez que eu estou conversando com a Bruna, minha gente, pessoalmente assim, quer dizer, Aham, virtualmente, pessoalmente sim. ainda não a conheci, Aham. né? Não conversei com ela. E vai ser muito gostoso, Bruna, porque eu gosto de fazer entrevistas assim, porque eu vou me surpreendendo com as pessoas, sabe? Ah, É. sim. Ah, que legal, E eu Neuza. Eu vou também estou muito apresentar feliz de estar você. aqui. Olha, essa carinha de menininha, olha só que a garota é. Engenheira ambiental e sanitarista, mestre em ciências ambientais, atuou como engenheira especialista na área de licenciamento e estudos ambientais, bem como projetos, isso eu adorei, projetos de engenharia de saneamento básico e infraestrutura. Adorei. Ela é mestre. É, 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 projetos também de engenharia. Lendo o seu histórico aqui, que eu procurei na Sim. internet, tem uma Aham. frase sua, que parece que o texto é seu mesmo, que diz assim: sempre com a visão de que o ser humano é a peça fundamental de uma empresa. Sim. É isso? Eu acredito muito, né? Contando um pouquinho assim da minha visão, né, Neuza? Eu acredito que o ser humano, falando um pouco de sustentabilidade, assim, é você pensar em sustentabilidade, é você pensar no próximo. Então, todo o meu serviço é pautado muito em pensando na sustentabilidade, que hoje é um assunto, fala-se que é muito atual, mas parece que está muito distante ainda para a É, gente alcançar. Né? é. Sempre, quando eu me formei em engenharia ambiental, as pessoas falavam assim: nossa, é a profissão do futuro. É a profissão do futuro. E esse futuro nunca chegou. Por mais que a gente É, sinta na pele, né, os problemas ambientais e tudo mais, é é realmente uma agora, né, coisa que é Bruna? agora. Agora. A gente já está até um pouco atrasado, mas É. todas as nossas ações têm que ser pautado no ser humano. Então, eu acredito muito nisso, né? Todo o trabalho de gestão e de toda a minha carreira é sempre pensando assim, no bem do ser humano, né? E como os projetos e os licenciamentos podem melhorar isso no dia a dia das pessoas. Maravilha. Agora me conte uma coisa. Você é de Taubaté, né? Bruna Andressa Freire Rodrigues. Sim, Esse é o nome todo da meu nome Bruna. completo. É. Eu sou natural de Campos do Jordão. Os do Inclusive, Jordão? hoje que é feriado, estou aqui em Campos do É. Jordão, né? Minha família toda é daqui. E depois que eu me formei, eu fui para Taubaté. Então, eu Hum. fiz. Logo, quando eu estava no segundo ano da faculdade, já entrei numa iniciação científica no INPE, né? Então, eu fui bolsista do INPE, Ó, onde eu tive muito contato com georreferenciamento, e assim foi, minha carreira toda na faculdade, iniciações científicas, e acabei ficando em Taubaté, né? Hoje moro em Taubaté e agora, como estou secretária em Guará, estou ficando aí em Guará também. escuta aqui, como é que Júnior Felipe descobriu você? É, Da onde você então, viu, né? foi um convite muito especial do Júnior, né? Na época eu tinha recebido 4 convites de prefeituras diferentes, Oh, muito pelo meu trabalho técnico. Eu sou uma pessoa técnica, né? é. E então eu tive muita experiência em projeto, como está aí no meu currículo. Uhum. E quando o Júnior
Júnior veio com a proposta, né, por meio de um amigo nosso em comum, que é o Washington Agueda, que eu trabalhei muito tempo com ele Meu no amigo do Santuário de coração, Aparecida. adoro esse menino. Sim, ele é excelente. Excelente. E ele me apresentou o Júnior, né? E Uhum. foi assim, ouvindo o Júnior falar do plano de governo, do que ele imaginava para o futuro do município, né? Eu aceitei esse convite, muito feliz, né, na confiança, mas também muito consciente do desafio, né, Neuza, Uhum. que é você estar à frente de uma secretaria mesmo assim, parecendo nova, mas eu já tenho bastante experiência na área de projetos e também de gestão. Ótimo. E foi onde eu reparei, assim, né, que eu gostaria muito de colaborar, né, com os planos do Júnior Felipe, o atual Bom, prefeito. os planos do Júnior a gente conheceu durante a campanha, que está no plano de governo dele, né? Sim, É uma coisa que todo mundo pensa e tal. Quando você chegou aqui, já faz vai fazer 4 meses já, né? sim, Já deu para você ter uma visão assim mais geral de Guará? E qual é? Eu sei que é saneamento básico, eu adoro isso, sim, porque, enfim, é uma coisa que tem que fazer, né? sim. Aham. Mas o que você sentiu da necessidade maior? Continua sendo o esgoto e a água? Nós temos água para a cidade inteira. O esgoto é que é, né? Contando um pouquinho do histórico, né? Quando eu cheguei na secretaria, o meu principal, pegando ali todos os processos, eu tomei pé de todos os processos de Ministério Público, que tinha a secretaria, né? Logo de cara já chegaram muitos ministérios públicos na primeira semana ali. Já pegou rabo de foguete, é? Sim, já chegou com bastante demanda nesse sentido. Hum, Depois, entender a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente, né? Que eu hoje tinham 4 pessoas, 2 administrativas, porque tem toda a parte de administrativo, financeiro, né? Que 2 pessoas cuidam. E mais outras 2 pessoas que um era na parte técnica, né, de olhar a árvore e fazer os licenciamentos, e o outro ajudante. só E isso, a Secretaria de Meio sim, Ambiente tinha composta por 4. 4 funcionários. E, e depois, toda a parte de serviços urbanos também está na Secretaria de Meio Ambiente, né? Uma Uhum. parcela é meio separado. Um tanto fica no meio ambiente, outro tanto fica em obras. Foi assim que a gente recebeu, né? É. E nisso, então eu não imaginava que estava esse sentido, porque na minha cabeça a Secretaria de Meio Ambiente tem que fazer projetos para o desenvolvimento do município, visando a sustentabilidade, né? Visando buscar recursos para a gente conseguir desenvolver a parte de saneamento básico, a parte de reflorestamento, né? Enfim. Só que Enfim, você teria que ter profissionais especializados nessa área trabalhando na secretaria. Não exato. ficar pegando de planejamento, ficar pegando de obras, né? Então, o que aconteceu? Nesse sentido, a gente organizou, né? Eu trouxe algumas pessoas, porque daí eu fui conhecendo as pessoas que estavam. Daí tinha um pessoal que estava em campo, eu trouxe eles para dentro, que era mesmo da Secretaria, né, de Meio Ambiente, para conseguir desenvolver. E tinha uma demanda represada, né, de licenciamento de corte de árvore, licenciamento de podas, uma demanda também reprimida junto à IDP. Então, a gente foi organizando esses processos, e principalmente processos, sabe, Neuza? Porque não tinha um ritual. Por exemplo, o munícipe chegava, precisava cortar uma árvore, como proceder, onde Uhum. fazer o protocolo. Então, a gente criou uma metodologia, identificamos onde estava a demanda represada. Então, a gente fez Tipo, um trabalho muito árduo nesse tipo sentido um balcão de de organização. atendimento. Sim, existe, a Uhum. secretaria atende, né, ali o corpo a corpo também, com o munícipe, que é importante, eles têm dúvida, tal, então a gente tem essa demanda, né, do dia a dia, tem a demanda dos licenciamentos, mas essa parte do pessoal em campo, né, é a ideia do governo apresentar
uma reforma administrativa, né, onde cria-se uma secretaria, de repente, dos serviços públicos. Então, isso está sendo organizado depois desses 100 dias e todo esse material que a gente fez para organizar, de fato, esses serviços e as secretarias poderem desenvolver os projetos, tá, Neuza? Ótimo, ótimo. Demanda de licenciamento. Guará adora cortar árvore. A Tem EDP uma Bandeirante, demanda, né? mais ainda. E nós ficamos muito preocupados. Todo mundo sabe que eu sou uma defensora de meio ambiente e eu brigo muito. Eu não posso ver cortando uma árvore, Bruno. Sim. Me dói. Eu não posso ver o É, barulho de serra, sabe, de machado. Eu fico enlouquecida com isso. Bom, é. mas algumas também não sou xiita radical, tem que ser feito. Mas eu fico indignada. Por que que a secretaria, até hoje, dava licença? Nós tínhamos IPs maravilhosos nas calçadas da cidade. Ah, mas estragou a calçada, não sei o quê. Quando você vê, já era. Quando você olha, já era. O centro nosso da cidade é um calor tremendo que não tem arborização. É uma cidade antiga, calçadas estreitas. Eu entendo tudo isso. Mas tem que ter, eu sinto que tem que ter um protocolo, uma maneira de fazer essas podas, sabe, com as coitadas, Sim. né? A Existe primeira assim. pergunta que me fizeram, você vai perguntar para ela se ela tem um plano para plantar árvore na cidade? Não, mas esse com certeza, né? Em relação às podas ou cortes de árvores, né? Então, tem que ter, a gente tem que ter um motivo, né? Não é simplesmente quero cortar porque é, eu quero cortar, cai folhas no meu quintal. Já chegou esse tipo de demanda, né, na secretaria. Então, não é assim, né? Tem todo um processo técnico que tem que ser seguido e avaliado, né? E principalmente que, por exemplo, nós temos árvores nativas, né, e árvores exóticas. Então, principalmente para as nativas, tem toda uma legislação específica, que existem as compensações ambientais, né, quando tem que ter esse corte da árvore. Então, a gente organizou isso, sabe, Neuza, para que o município possa ficar mais informado de como funciona todo esse processo, né? E também, quando tiver que ter as compensações ambientais, que elas sejam realizadas conforme rege a legislação. Mas aí você vai ter gente para fiscalizar isso, né, Bruna? Sim, Coisa que não existe. o Júnior tá, ele tem esse olhar bastante, ele é muito meio ambiente também, né? Ele tem essa preocupação. E em toda nessa reforma, o fato é de realmente fortalecer esse corpo técnico para que possa acontecer a fiscalização. Uma coisa bem legal que tem acontecido no município é a parceria junto com a Polícia Ambiental para fazer essa fiscalização. E realmente desenvolver um trabalho sério que Guará merece, né? É um trabalho, assim, o que eu digo técnico, né? Essa parte por exemplo, de árvore, tem que ter o plano de arborização do município. Por quê, Neuza? Eu vou identificar nesse plano as vias que conseguem ser arborizadas, as vias que eu não consigo arborizar, Mas nós temos propor. esse plano? Não temos, Não, né? não existe, não existe. Eu já vi que ele é uma necessidade, né, do plano diretor municipal, onde é prevista a necessidade desse plano, e a gente está trabalhando no sentido de conseguir recurso para desenvolver esse plano no município. Já vi que você é especialista em PPP, Ah, esse é em ao longo projetos da. É, públicos privados, né? sim, Para quem não sabe o e que é é bem PPP. interessante isso, né? É, Porque ao longo da minha carreira, eu trabalhei há 12 anos no setor privado. E atendia diversas prefeituras com projetos de infraestrutura, licenciamentos, né? E eu vi a dor do município em dificuldade de desenvolver projetos, porque é uma coisa complexa, sabe, Neuza? Você conseguir desenvolver um projeto envolve um corpo multidisciplinar, dificuldades. E do outro lado, o privado, que precisa do público, que tem a necessidade que o poder público esteja junto, né? tenho E dinheiro como fazer para essa. investir. Sim.
E como fazer essa ponte? Porque É, eu penso muito na mentalidade ganha-ganha, né? O município ótimo. tem que ganhar e o privado, tudo bem ele ganhar também, mas Claro. desde que seja positivo para o município, né? Uhum, uhum. Então, eu vim me especializando nessa área de PPPs, né? Mas isso é Fiz, muito bom, porque você deve conhecer bastante gente da área privada que possa investir em sim, Guaratinguetá. sim, Eu acho que eu estou é, entendendo por que chamaram você. tem essa, tem bastante, graças a Deus, aí eu É, acho que falo, a indústria tem o seu lado social e o seu lado de meio ambiente que ela tem que investir, sim, né? Isso é praxe dela. Ela tem o dinheiro e nós precisamos, porque o serviço público é muito burocrático, você já viu, né? sim, muito burocrático. Enquanto lá na indústria você fazia, você tinha decisão, poder de decisão, aqui você Sim. tem também, mas ao mesmo tempo tem que ir papelzinho para lá, papelzinho para cá. A gente, ah, você tem que ter muita energia, né, Nilza? Eu vivendo agora no público, eu vejo que às vezes a gente usa energia e na burocracia, ao invés de ter que usar a energia em desenvolver e agilidade. Falou Mas tudo. isso são coisas que a gente tem que ter fé e vontade para conseguir vencer, né? Todas essas dificuldades. Maravilha. Qual é o seu plano? Bom, agora você está montando a secretaria, né? Sim, sim. Qual Aham. é o seu plano? Você falou que tem uma demanda muito grande de licenciamento. Guará cresceu bastante em termos urbanos, né? Sim, E para você ter um licenciamento para construir um novo conjunto habitacional, tem uma série de regras e tudo isso aí. Guará sim, cresceu exorbitantemente. E cortando árvore para tudo quanto é lado para fazer casa, né? sim. É, Como é que hoje, está Nilson, isso? Você tem é, novos pedidos de licenciamento? Está para fiscalizar esses que já existem, mudar alguma coisa? sim, o que acontece? A Prefeitura de Guará hoje, ela não consegue licenciar, por exemplo, grandes empreendimentos ou é, ela consegue licenciar pacote de árvores, tá? Por que ela não Quem consegue licencia licenciar grandes empreendimentos? O que é falta? porque assim, hoje é o Estado, né, que faz esse licenciamento, é um órgão que chama CETESB. O município, hoje de Guará, não tem um corpo técnico que seja licenciador. Isso tem que ser uma construção, tá, Nilza? A longo prazo. Porque tem que criar um corpo técnico, fazer todos os procedimentos administrativos, tem que ter uma estrutura para ser um órgão licenciador. Quando a prefeitura quer licenciar, daí começa com pequenos impactos, médios impactos, né? Uhum. E que isso às vezes acaba até agilizando. Mas hoje nós contamos com um órgão estadual que chama CETESB. Então, um empreendedor, quando quer licenciar um loteamento, quando ele precisa licenciar uma indústria, ele vai vir pedir uma anuência do município e levar todo o processo para a CETESB. Então, é esse o procedimento, tá? No Tá. que tange, o que a gente consegue fazer hoje na secretaria, né, para o desenvolvimento do município? A gente está tendo bastante conversas em conjunto com o secretário de governo, André Marques, que ele tem esse know-how, ele é uma pessoa assim extremamente O técnica, André é muito muito bom. bom, né? É Ele é muito muito bom. bom, É, ele é assim, eu sou fã dele. uma pessoa, como pessoa e como técnico, É, né? Também é, é. assim, foi uma alegria ter conhecido ele e para conseguir afunilar isso, né, junto à Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento, porque as coisas têm que andar paralelas, né? Exato, E essa exato. comunicação tem que acontecer. Então, o trabalho está sendo desenvolvido nesse sentido. Maravilha. Bruna, nós estamos conversando com a secretária de Meio Ambiente de Guaratinguetá, Bruna Rodrigues. Bruna, bom, depois de você conseguir montar essa estrutura, qual é o primeiro passo da Bruna? Água, Dentro, esgoto? eu tenho essa questão do licenciamento que a gente está atacando. Tem a questão de alguns projetos estratégicos do governo, né, que são projetos de desenvolvimento. Então,
estou acompanhando os licenciamentos ambientais junto à CETESB, né? Que para sair, por exemplo, Quais vou projetos, hein? tem um anel viário, né, do Arco da Fé. Esse é um projeto que estou acompanhando de perto o licenciamento dele Uhum. e tem todas essas demandas, tá? E é realmente estruturar a Esse Anel secretaria. da Fé é uma avenida que vai sair ali, pegando o braço morto do Rio Paralelo, indo para Aparecida, Isso, e que pega uma ele é área ali. de vazante do Paraíba, né? É, na verdade, teve alguns estudos já sobre isso, né? Está sendo Uhum. licenciado pela CETESB e tem essa premissa desse projeto que a gente está desenvolvendo, tá, Neuza? Uhum. E tem também, como eu te disse, a fazer a estruturação da secretaria, no sentido de ter um corpo técnico que consiga dar conta das demandas. E uma coisa muito interessante que eu estava esquecendo de falar, que é a causa animal. A Secretaria de Meio Ambiente também cuida da causa animal do município. Nossa. E assim, vou falar que 70% do meu tempo foi destinado até a esse tema na secretaria, tá? É, nós fizemos estamos fazendo, né? Teve até há um tempo atrás, que nós tivemos que cancelar provisoriamente o centro de Foi, zoonoses, foi. no que foi a castração, né? Uhum. E isso, Neuza, foi uma coisa, assim, muito necessária. Por quê? Estava sem o médico veterinário responsável pelo local, né? É. Precisava fazer algumas obras de estruturação. E tudo isso para a gente conseguir cuidar, né, dos Uhum. animais da melhor forma possível e para que seja tecnicamente também correto. Então, hoje eu trago para você em primeira mão, Então, já saiu, né, tá. um ok aí do Conselho de Medicina Veterinária, com um novo cadastro do médico veterinário do nosso município. Então, foi uma grande Bom. vitória, isso, graças a Deus, deu certo, que foi a primeira etapa. A prefeitura já está fazendo as melhorias lá em loco, né, Uhum. para organizar os centros de zoonoses. Então, assim, está acontecendo. E nós mandamos, agora fizemos toda a parte técnica para comprar o equipamento, que não é só arrumar lá, fazer a obra e ter o papel, né? Tem que ter o equipamento para que consiga fazer a castração correta e tal. Então, isso também já está em É um centro tramitação. cirúrgico, você Sim, precisa de sim, sim. instrumentos, E a né, gente cuida de vida, esterilizações, né, enfim. Neuza? A É. nossa responsabilidade é com vida. Então, eu preciso fazer o correto. E o que é para cuidar dos bichinhos. Eu não consigo ter uma outra visão, sabe? Que não seja isso. Então, eu Gostei. enfrentei com o aval do Júnior e também do André, que sabiam do tema, né? Uhum. E cancelou provisoriamente. Se Deus quiser, assim, eu acho que mais para o segundo semestre vai voltar a funcionar. Ótimo, ótimo, muito bom. Aliás, eu estava lendo hoje, saiu nos jornais, o presidente da República sancionou uma lei de RG para animais. Olha Eu só, acho eu não ótimo, vi isso ainda. para cães e gatos, enfim, os animais. Eu Uhum. gostaria muito que chipasse, né, os animais e tal, que seria muito mais fácil você saber por onde eles andam, de quem Exatamente. são, né? É que não é só fazer a castração, né? A É, gente precisa acompanhar, ter um programa, né, o Neuza, que é o que a gente vem trabalhando, para que seja sustentável, né, e eficiente. perdoe, ele não, Cortou um pouquinho. picotou aqui. É. É. Não, mas é muito para que seja eficiente, né? Todo Tem esse essa trabalho com a causa ideia de animal. você chipar animais como identidade, A colocando gente, lá o registro? é, Essa ideia é nesse, sua? nessa estruturação, na compra desses materiais, Neuza, nós colocamos a compra de chip, tá? Então, para que todo animal que seja castrado lá no centro de zoonose seja chipado. Então, isso já está no termo de referência para contratação de serviço. O centro de zoonoses continua lá na colônia do Piauí? Sim, continua funcionando lá na colônia do Piauí. Ele está aberto, Tá. tá? O centro de zoonose. A única coisa que fechou foi ali a sala de castração.
me perguntaram aqui se alguém quiser plantar uma árvore na calçada da sua casa, como deve proceder? Se vocês quiserem, tiverem dúvida de que árvore plantar e tudo mais, pode ir na Secretaria de Meio Ambiente, a gente indica a espécie adequada, né, para fazer esse plantio. Tem que ser uma árvore que não comprometa a calçada no futuro, porque tem toda a questão de acessibilidade, as pessoas que precisam, né, também transitar ali, a gente pode orientar, tá, ô Neuza, certinho Perfeito. a espécie. Tem o manual do Estado também, que tem todas as diretrizes, o distanciamento. Então, tudo isso a gente consegue orientar a pessoa. Maravilha. A secretaria está na rua 7. Isso, a secretaria fica na rua 7 de setembro, número 69. E nós 69. atendemos É, isso. é. Atendemos as pessoas, né, no período da manhã e também no período da tarde. Perfeito. Aqui no centro da cidade, para quem não conhece, tá? Uma Isso. travessa da rua Feijó. Olha, Bruna, uma pergunta que não quer calar. Como é que está a situação com a CAB e o saneamento básico? Sim. Porque, mas isso não é problema do meio ambiente, é da SAEG. Não é, não. É dos dois, né? Sim, sim. Não tem como a gente falar de saúde pública sem envolver o saneamento básico, né? Exato. E isso a gente tem feito. O André tem encabeçado muito essa questão, né, do saneamento básico. A gente tem discutido dos coletores tronco que não estão implantados no município, recurso para conseguir fazer toda essa rede, né, Gente, e mas os foi dinheiro que projetos. não acaba mais para a CAB. Por que que ela não fez isso? Desculpa, dinheiro para. Foi dinheiro para a CAB, né? O contrato da CAB com o município, foi dinheiro que não acaba mais para eles. Por que que não fizeram Existem. Eu desconheço esse desse processo? passado, né, Luísa, É. e desse projeto, mas o que eu posso falar é que nós O estamos André trabalhando. conhece bem, é. O Nós André e o estamos Júnior trabalhando conhecem ele. bastante nesse sentido com o pessoal da SAEG. Lá, a SAEG, encontrei excelentes técnicos lá, um pessoal bastante capacitado também. Uhum. E eles fazem reuniões semanais. Eu vou acompanhando a questão de licenciamento de alguns pontos, né? E também já tive duas reuniões na CETESB sobre o tema de saneamento do município, que eles cobram também. Então, é Uhum. uma premissa do governo Júnior Filipe focar no saneamento básico do município. Você sabe que nós temos um projeto aqui de plantador de água, criador de Sim, água, sim. junto com a BASF. Vai dar continuidade a isso e Sim. aumentar, porque a nossa É, água, a nossa captação é lá. E olha, eu me preocupo muito com esse município que você está aí, porque cada ano que eu vou a Campos do Jordão, ela está mais pelada. é. Ah, minha mãe estava falando hoje, falou, filha do céu, não para de crescer, como é que vai ser isso, Isso, né? E por isso a isso. gente tem que Sua mãe tem pensar razão. no desenvolvimento sustentável, É, né? é. E em relação ao produtor de águas, tem o subsecretário hoje da Secretaria de Meio Ambiente, o China. Ele participou da implantação desse programa lá no passado. Uhum. Então, ele já levantou tudo o que foi feito, tomou pé de toda a situação, né, Neuza? E acompanhou a empresa que está fazendo os plantios, que continua acontecendo os plantios para as É. pessoas que fazem parte do programa. E nossa intenção é realmente continuar e otimizar esse programa, que nós enxergamos que é muito importante para o município e é uma coisa que dá um retorno muito positivo. Pois é, a nossa captação no Ribeirão Guaratinguetá, que vem de dois rios lá no alto da serra, com divisa Campos do Jordão, Sim, né? E se começa a desmatar lá em cima, e aqui o nosso bairro do Gomeral, tá, eu vejo aqui de baixo, cada dia aumentando mais também de ser humano. Ser humano é predador que não acaba mais, né? É é, uma coisa absurda. é É, difícil, né? enfim, É, e nós temos, você tem que cuidar de Campos do Jordão e de Guará agora, é, dos dois. eu é, eu gosto muito, muito, Nilza, é uma paixão bruna, até por isso fiz especialização em PPP,
que são os parques, né? Uhum. Então, tanto o parque natural, que são os parques realmente, tipo, o Horto Florestal, Isso, dando um exemplo aqui, que faz divisa com o Guaratinguetá, isso. que visa a preservação, né, é fantástico, e o Bandeira. ecoturismo, alguma coisa nesse sentido, porque também tem que viver esse local e é positivo para o município. Então, eu também penso muito nisso para Guará, né? A revitalização das áreas, revitalização dos parques, Você justamente para já que a viu que a gente. gente tem muito pouco parque, né? Sim, É, e isso também tem sido um estudo para conseguir otimizar essas áreas que para a Bruna, né, aqui, é, não tem coisa mais que me deixa feliz em ver as pessoas utilizando áreas públicas. E quando a pessoa utiliza uma área, utiliza um parque, ela se torna um fiscal ali também, exato. né? Então, de cuidar do local, de preservar o local e onde o poder público está presente, diminui a questão de problemas na segurança pública. Enfim, é uma Exato. cadeia, né, Uma Neuza? cadeia. Então, É. eu Melhora gosto. tudo. Sim, então a gente tem Bom, bem essa visão. agora eu já digo para você, eu sou defensora em contest do Parque das Nascentes. Também não Sei. sou xiita. É Aham. um calcanhar de Aquiles. Nós temos aquela área magnífica, maravilhosa, nascente para tudo quanto é lado, e algumas nascentes já foram aterradas, inapropriadamente foram aterradas. Isso parece que é um calcanhar de Aquiles. Por outro lado, tem a família Byton, que é proprietária daquilo e quer o dinheiro dela. Há quem diga que ela deve mais para a Prefeitura de Guará do que a Prefeitura para ela. É um processo muito longo de anos aqui. Você precisa ouvir essa história, se é que já não ouviu, né? E Sim. deve ter um processo muito grande aí. Como é que é a visão da secretária de Meio Ambiente com o Parque das Nascentes? Não podia deixar de perguntar isso para Não, você. imagina. Nós fizemos o primeiro reunião do conselho, né? E esse assunto foi levantado. Percebi ali que tem que ser um assunto ainda que tem que ter um Delicado. diálogo, né? As pessoas têm bastante vontade da participação nesse tema. Como eu te disse, são vários temas, né, Neuza, que a gente levantou em praticamente aí 100 dias, né, para tomar pé de tudo. Comecei a olhar esse processo desde o início do Parque das Nascentes, né? E a visão vai ser, Neuza, a gente está para fazer o que até onde a lei nos permite, e o que tecnicamente é possível, né? Então, como eu te disse, estou levantando todo esse pool que é um processo longo, É, extenso, é, né? Desde o é. início ali do estudo da área, estudo do IGC, estudo de alguns geólogos que teve na área. Também estou pegando esse histórico da família Byton, tomando pé de tudo isso. E tem processo E para que não acaba mais. É. e quem sabe no futuro a gente consegue sentar e eu falar para você mais ou menos qual vai ser o rumo que isso vai tomar. Hoje eu não tenho uma resposta de imediato para te dar. É mesmo porque essa decisão não é só da secretária de Meio Ambiente, né? Não, Envolve não. toda a prefeitura, a palavra final sempre é do prefeito, todo mundo sabe disso, e do Ministério Público também, né? Como você Sim, é técnica, então você já sabe, água vai ser o ouro, já é o ouro. sim, Até o sim. Rio Negro está secando, meu Deus do céu. Será que as pessoas não têm essa consciência do que está acontecendo nesse É, planeta? Não é para o é. futuro, é agora aqui, né? Agora, é o que eu disse, às vezes até eu vejo a educação ambiental, tudo mais, fala como se fosse muito longe, mas os impactos, de repente, meus filhos, a gente já sofre com problemas de mudança climática, né? A futura geração vai sofrer mais ainda. Ai, Então, infelizmente. é uma questão de missão, né, Nilson? Eu acho que é uma missão nossa cuidar do meio ambiente. Então, para a gente fechar esse nosso bate-papo gostoso, que tal fazer uma campanha, um plano de plantio de árvores na cidade para a gente diminuir os graus de calorzinho? Vamos sim, Nilson.
E ter mais aguinha. Sim, Né? As com pessoas. certeza. É, eu já levantei todos os processos que existem hoje. Hoje o município tem 16 processos na CETESB que precisa fazer a compensação, né, desse que chama assim, termo de compromisso de recuperação ambiental. Então Boa. nós já fizemos um planejamento junto à Secretaria de Governo para que seja plantado todas essas árvores, tá? E dá em torno, E mais ou menos, cumpra-se, né? A sua parte. isso, É. se não me falha a memória, de 12 mil árvores, tá? Que são Opa! compromissos. Então, isso vai acontecer aí ao longo desses 4 anos, né? E, lógico, nós temos aí o programa Crescer Juntos, que a gente quer, de repente, aí no segundo semestre, iniciar, que é o plantio de árvore junto a cada pessoa que nasce no município, ter o plantio de uma árvore. Então, com certeza, isso vai ser É, tá no nosso radar e é uma preocupação em realizar, tá bom? é. A gente está precisando revitalizar o nosso centro, sabe, Bruna? Meu sonho é revitalizar essa Praça Conselheiro, o nosso centro antigo. Né? Porque a cidade cresceu, o comércio foi se espalhando e modificando também, virou mais e-commerce, né? Na Sim. internet e tudo mais. Aham. Compra-se tudo, de sapato, meia, mods, fazendas, tudo pela internet. Bem, enfim, mas revitalizando esse centro. E plantios de árvores no nosso centro, eu acho que você podia pegar um pouco dessas 12 mil e colocar no centro, né? Sim. Nas Tem que. ruas do centro e tal. é, Eu participei de um projeto em Curitiba, que foi mais ou menos nesse sentido, sabe, Neuza? Que era Maravilha. a revitalização de centros, Uhum. não deixando Guará tem uma relíquia, que é a cultura, que é a É, história do município. E isso a gente não pode deixar de lado, né? exato, Então, exato. trazer essa revitalização do centro, considerando essa preciosidade que existem dos prédios históricos, da cultura local, e com certeza trazendo assim as espécies corretas para plantar, para ter mais sombreamento, para ter mais qualidade. Hoje você anda ali no centro de Guará, você se sente cansado, porque é muito É, quente, né? abafado, E quente, também, sem assim, sombra. o particulado, a gente sente que é diferente. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? De melhorar a qualidade de vida para as pessoas mesmo do município como um todo. Bruna, muito Obrigada, obrigada por Neuza. mostrar um pouquinho de você, das suas Obrigada. intenções, Foi uma do alegria seu te coração, colocando conhecer. o ser humano em primeiro Sim, lugar. Isso é muito sim, bom. sempre. Já E é uma alegria opa, estar com você. Viu? E conte comigo para o que precisar. A Secretaria de Meio Ambiente está de portas abertas. amém, E sempre no intuito de ter um diálogo e para que a gente consiga construir políticas públicas positivas para o nosso município. Tá amém. bom? Bom, no começo eu sou boazinha, depois eu cobro, tá? Pode cobrar. Tá, Pode Jó. cobrar. E vai lá na secretaria tomar um café comigo para a gente Vou sim, conversar. vou lá bater Tá um bom? papo maior com você. Um Um grande beijão. abraço, Fica com Bruna, muito Deus. Tchau, obrigada, tchau. bom trabalho, uma feliz Páscoa Obrigada. para você e sua Para você família. também e toda a família, viu? Muito obrigada. Tchau. Beijão. Tchau.